Estamos olhos postos nesta noite de ontem e também nestas próximas 3 semanas. Agora aqui em estúdio no Essencial Now, Rui Morgulhão Mendes, analista comportamental e consultor forense. Muito obrigado pela sua presença, boa tarde. Comecemos pelo discurso de António José Seguro, que é o grande vencedor desta noite. Acaba por ser talvez uma surpresa, se formos olhar para aquilo que era apontado há uns meses. Que sinais comportamentais é que revelam esta confiança que foi construída ao longo desta noite que passou? Olha, do ponto de vista neurobiológico, eles estão muito próximos um do outro neste final de noite de ontem. Está a falar de estão ambos, António José Seguro e André Ventura. E André Ventura. Estão ambos, peço desculpa sim, pelo enquadramento, estão ambos, sentem-se ambos vitoriosos, estão ambos empoderados, estão ambos em situações de poder. Um porque acha que ganhou o eleitorado e ganhou à direita, outro porque na realidade ganhou as eleições, o ato eleitoral. Dá-lhes uma perspectiva de muito maior confiança na comunicação. Se algum tema tivesse associado ao discurso de ontem, ele dissiparia-se pelo facto de eles se sentirem empoderados, com um foco grande no ganho, muito mais combativos, muito mais com capacidade de serem muito mais agressivos, mais desafiadores. Talvez um registro mais centrado nisto, no discurso e na forma de comunicar de André Ventura do que propriamente de António José Seguro. Mas foi de facto ou seja, vivem os dois num momento de poder. Normalmente um ganha as eleições, o outro não ganha, vai atrás a uma segunda volta. Neste caso acho que estão os dois empoderados. No caso de André Ventura é quase comum aos líderes populistas, até quando olhamos para Donald Trump, há sempre uma vitória, independentemente dos resultados. Na política em geral há quase sempre uma vitória, eles arranjam sempre maneira de ganhar, mas sim, muito assente nesse registro. Diretamente a pergunta que me fazia, o que é que tinha sido António José Seguro na comunicação dele na noite de ontem. Foi uma comunicação muito próxima daquilo que António José Seguro evidenciou ao longo da sua campanha. Uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, sem grandes gestos de exuberância na forma não verbal da comunicação, expressividade vocal, QB ontem muito rouco, então ainda mais moderado, mas uma pessoa com pouca variação vocal durante a comunicação, volto a repetir, com um bom controle emocional, o que permite uma maior capacidade cognitiva. Quando nós estamos emocionalmente controlados, a capacidade de nós reagirmos cognitivamente é maior, temos maior disponibilidade e isso evidencia e é uma constante naquilo que tem sido a comunicação de António José Seguro. Passa aquela palavra de ser uma pessoa genuína. Passa a palavra de ser uma pessoa genuína e ainda ontem ouvimos em alguns painéis dizer que é um homem bom, é um homem sério, é um homem confiável. Isso jogou muito a favor dele nesta campanha. Eu acho que isso jogou a favor dele. No início não havia grande apoio a António José Seguro, nem por parte do próprio partido. E no fim sai com mais 30% dos votos. Exatamente. Eu disse aqui ao longo dos debates que fui analisando que Gouveia e Melo foi talvez a maior decepção com o decorrer da campanha, porque era quem partia à partida em vantagem e que foi com os debates perdendo. António José Seguro acho que foi fazendo o contrário, foi ganhando e chegou a esta fase de facto em primeiro. Esta sua forma de comunicar, e ontem isso foi mais evidente, corroborou aquilo que tem sido, que quer ser um presidente para todos os portugueses, não quer dividir. Começou o seu discurso a agradecer àqueles que fizeram todo o trabalho na campanha, aos que não passaram à segunda fase, a dar-lhes uma palavra também de conforto. E isto, de facto, enaltece aquele espírito de ser uma pessoa talvez mais justa, mais ligada, de facto, ao eleitorado, e acho que foi uma mais-valia para ele. É lógico que com os apoios que foi tendo ao longo da campanha, ele ontem vinculou também, mais uma vez, que era uma campanha independente, portanto, não tentando fechar no ciclo daquilo que são os votos do PS, mas globais, e acho que conseguiu ir apanhar votos um pouco a todos os quadrantes. E isso é importante em contraste com André Ventura, que tenta agregar, aliás, apenas um certo tipo de eleitorado, mesmo dizendo que quer ser o presidente de todos os portugueses, sabendo o que é que significa todos os portugueses para André Ventura. Tivemos o André Ventura, vamos lá, igual àquilo que o André... Eu acho que o André Ventura dividiu aqui esta campanha eleitoral em duas partes distintas. Uma primeira parte onde foi aquilo que a grande maioria dos portugueses o enquadra, uma pessoa combativa, agressiva, de disputa, com alguma arrogância em alguns momentos, alguma combatividade, sem medo do diálogo, do confronto. Falam-lhe no cilindro de comunicação, que é um tema recorrente. Depois teve ali 2 debates muito mais moderados, em que eu pensei, vamos ter um André Ventura diferente daqui para diante. Porque muitas das vezes as máquinas de comunicação percebem que aquilo que nos traz até aqui pode ser aquilo que não nos leva daqui para diante. E se ele já tinha conseguido um eleitorado com base naquela forma de comunicar,
e é estável e é seguro, então agora vou buscar outro e vou ter outra forma de comunicar. Teve 2 debates, mas depois voltou ao registro mais característico dele. Isso porquê? Porque essa tal moderação que aparentava não estava a surtir efeito? Ou achava que não ia surtir efeito? Eu acho é que não houve tempo para a medir. E não sei da máquina de comunicação de Ventura o que é que pensou. Acho que para esta segunda... Mas ainda antes de ir agora à segunda volta... Focando outra vez na questão de ontem, foi outra vez o André Ventura combativo, gestos agressivos, gestos mais rudes, mãos fechadas, voz exaltada, de desafio, faz vários ataques diretos, se quisermos, à direita, dizer que não tivemos os apoios devidos, mas ainda assim ganhámos, deram-nos a vitória a nós, a direita deu-nos a nós a vitória, portanto ele vai fazer disto uma bandeira, de ter ganho o espaço à direita. Aliás, há muita gente, e muitos opinion makers, que dizem que, de facto, isto é a vitória dele, não é o querer ser Presidente da República, portanto ele quer na realidade vir a ser Primeiro-Ministro no futuro. Portanto, eu acho que ele aqui já ganhou, tendo chegado aqui com estes pontos, e vamos ver o que é que vai ter na segunda volta. Faz um desafio muito direto, onde é que ele diz aqui? Faz um desafio muito direto... Peço desculpa, só que apanhar... um desafio ao eleitorado da direita, não é? Ao eleitorado da direita, mas faz ao Montenegro, dizendo que vamos ver agora de que é que são feitos e de que é que estas pessoas... Mas para Luís Montenegro também é muito difícil apoiar André Ventura. Vai ser difícil... Aliás, o Montenegro, quer dizer, o PSD. O PSD. Vai ser difícil e, aliás, já estamos a ver... Eu acho que vão existir alguns recados subliminares, não diretamente de Luís Montenegro, mas do seu aparelho partidário a vir a apoiar António José Seguro diretamente, e alguns deles já o vieram manifestar publicamente, porque há aqui uma outra questão que agora tem que ser, e entrando um bocadinho naquilo que possa ser o futuro disto. Há 2 efeitos psicológicos que têm que ser analisados no que possam ser estas próximas 3 semanas. O efeito bandwagon, que é, nós por norma vinculamos a quem vai à frente. Há uma tendência de queremos ser do grupo de pertença de quem ganha. E então, e as sondagens trabalham muito nesse sentido, que é a manipulação da informação nas sondagens, e nós tivemos, mesmo a 2 dias das eleições, sondagens completamente dispares umas das outras. Este efeito produz, o resultado que produz é que as pessoas indecisas, nessa indecisão, tenderão a vincular-se a quem vai à frente e a quem ganha. É o chamado voto útil, não é? É o chamado voto útil. Mais do que a questão do voto útil, é a nossa pertença. É a nossa pertença. Essa questão que o Rodrigo está a colocar do voto útil, para mim, tem a ver com a vinculação. Nós vinculamos, historicamente, aos partidos, aos clubes de futebol, um pouco da mesma forma, e desvincularmos disso e apoiarmos uma outra força tem um peso cognitivo e emocional muito grande nesse nosso processo de decisão. Nós somos do partido A, B ou C, porque historicamente a nossa família é, os nossos amigos são, enquadramos com aquelas visões políticas e somos daquela forma. Quando existe uma passagem a uma segunda volta, como foi agora o caso destas eleições que vamos ter, André Ventura e António José Seguro, vamos ter forças partidárias que não vão estar ali representadas e que eventualmente vão querer votar. Passa aqui 2 notas importantes naquilo que possa ser a forma de estar emocional desse eleitorado, que seja o voto de pertença ou o voto de rejeição, que é: eu vou votar António José Seguro porque pertence a António José Seguro, ou eu vou votar António José Seguro porque eu rejeito André Ventura, ou vice-versa. Portanto, essa questão do voto de rejeição é um tema, e acho que a campanha, quer de um, quer do outro, tem que olhar para isso com alguma forma. Como é que nós vamos comunicar isso? E isso será um tema marcante agora nesta campanha, que vai começar na próxima semana? Serão 2 semanas de campanha? Eu acho que sim. Mais esta questão do voto de rejeição, até porque acho que António José Seguro tem muito presente que há uma série de anticorpos relacionados a André Ventura, pela forma combativa, por uma série de coisas que ele defende e que ele pode capitalizar com esta questão. Outra questão é que vem do mal menor, que é: eu não sou nem a favor de António José Ventura, de António José Seguro ou de André Ventura, e então vou escolher aquilo que para mim é o mal menor. Aqui um terceiro efeito, que eu julgo que não vai acontecer, que é a recomendação do próprio partido, quer neste caso do PSD-AD, ou da Iniciativa Liberal, ou de Gouveia-Mel, para votar num ou noutro. Eu acho que não vai acontecer assim de uma forma muito explícita. Apesar de já haver alguns elementos desses partidos a apoiarem explicitamente um destes 2 candidatos. Era o que eu dizia há pouco. Portanto, passamos a ter, se calhar, alguns recados dados por algumas pessoas de forma no âmbito
âmbito particular e não na máquina partidária, porque também essa pode vinculação... deixar vincado, de certa forma, algumas divisões e fraturas dentro destes partidos. Nesta segunda fase, acho que aquela questão, o voto deixa de ser uma escolha e passa a ser uma gestão de risco. E é entre a diferença de ser uma escolha direta no candidato ou uma gestão de risco que eles vão ter que operar estas duas candidaturas. Espera-se aqui uma mudança de postura nestes dois candidatos ou isso poderia ser contraproducente? Mostrar, afinal, esta pessoa é diferente do que aquela que eu votei na primeira volta. Pois, a questão é essa, é que se nós tivéssemos um eleitorado bem definido relativamente a isto, não tínhamos tido uma segunda volta. Teria um deles, ou André Ventura, ou António José Seguro, ganho a primeira volta, se bem que a direita estava mais fracionada do que propriamente o centro-esquerda. Agora, a questão é como é que eles vão conseguir comunicar para as outras, para o outro eleitorado, de modo a que consigam ir buscar esses mesmos votos. E eu aqui... eu acho que é mais fácil a António José Seguro. Isto é uma perspectiva completamente apartidária. Acho que é mais fácil do ponto de vista da comunicação. A António José Seguro, por estas questões da rejeição e da questão da vinculação, ir buscar eleitorado do que propriamente a André Ventura. Sendo que no fim do dia, acho que se António José Seguro ganhar e André Ventura conseguir ter mais votos do que aquilo que teve propriamente a AD nas últimas legislativas, André Ventura sai daqui reforçado e acho que cumpre na plenitude aquilo que foi o seu papel, que foi durante estas eleições presidenciais manter o contacto com o seu eleitorado e partir com uma força renovada para aquilo que possam ser umas próximas legislativas. E se virmos um André Ventura mais moderado agora nesta próxima campanha, isso pode, para tentar ir buscar votos mais ao centro e eventualmente pessoas que votam na AD, isso pode desiludir aqueles eleitores mais ferrenhos ou esses não mudam de votação? É um bom tema, poderá. Mas aquela questão da vinculação, eu acho que as pessoas depois chegam a uma dada altura, são porque são. E perderia pouco, acho que teria muito mais a ganhar em de facto ir buscar aqueles que moderadamente poderiam ver numa comunicação mais moderada também a sua forma de estar. Acho que ganhava mais com isso do que poderia perder por assumir esse comportamento. E, aliás, volto a dizer, pensei que, a meio destes debates, de facto ele fosse assumir essa postura, mas depois, rapidamente, voltou àquele registro próprio que é André Ventura e que tem feito dele, de facto, ter 1 milhão e tal de pessoas a votar nele. Portanto, há de ter, com certeza, a sua fonte de segurança e de saber fazer.